Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quero dar as boas-vindas a você. Somos a Igreja Metodista em Copacabana, na Décio Vilares, número 36. Estamos dando início a esse culto de louvor e gratidão a Deus. E é sempre bom ter você. E para você que em breve nós estaremos juntos no culto presencial. E hoje quero convidar você para que celebremos juntos ao Senhor. E o salmista nos diz lá no Salmo de número 19: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia faz declarações a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouve-se as suas vozes em toda a extensão da terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai do seu tálamo e se alegra com o herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus ao seu curso, até a outra extremidade dele, e nada se furta ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Os mandamentos do Senhor são puros e iluminam os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos, mais desejáveis do que o ouro. Sim, mais do que o muito ouro fino, e mais doce do que o favo do mel, o destilar dos favos. Tem por eles a demonstração, e o teu servo esguardar a grande recompensa. Quem pode entender os próprios erros? Ou quem pode expurgar? Também na soberba guarda o teu servo, e não me assenhories até a mim. Então serei sincero e ficarei limpo da grande transgressão. Sejam agradáveis, Senhor, as minhas palavras e o meditar do meu coração perante a tua face, Senhor, meu, rocha minha e libertador meu. Louvado seja o nome do Senhor. O texto nos traz algumas lições muito importantes. O texto nos fala de um Deus grandioso, de um Deus eterno, onde os céus proclamam a sua glória, onde a natureza revela as grandezas do Deus Todo-Poderoso. E é gostoso quando a gente pode estar diante desse Deus poderoso, amado e amada. É maravilhoso porque a presença do Senhor nos traz alegria, a presença do Senhor nos traz refrigério, a presença do Senhor nos traz consolo, a presença do Senhor nos traz perdão, a presença do Senhor nos traz reconciliação. E olha só, você não pode adorar o Senhor, você não pode servir ao Senhor se essas coisas não estiverem presentes na sua vida. Então você tem um momento agora, né? Momento de oração, momento de invocação do nome do Deus Todo-Poderoso. Se os céus, a terra, né, a natureza proclamam a sua glória, quem sou eu, quem é você, para não proclamarmos a glória do eterno Deus, do Deus Todo-Poderoso? Louvado seja o nome do Senhor. Convido você para esse momento de oração agora. Feche os seus olhos. Santo Deus, na tua presença estamos, porque confiamos e precisamos de ti. Senhor, os céus, a natureza, tudo que há na terra exalta o teu poder, exalta as tuas maravilhas, exalta as tuas grandezas. Senhor, e nós, tu nos dá o privilégio de exaltarmos o teu nome, de glorificarmos o teu santo nome, de engrandecermos o teu santo nome. Queremos o teu nome engrandecer. Queremos declarar, ó Deus, aos quatro cantos da terra que o Senhor reina, que o Senhor vive e que realmente a tua graça nos alcançou. Aleluia. E por isso, ó Pai, pedimos perdão. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas,
perdoa a nossa pequenez, perdoa, Senhor, não nos deixe perder a fé, não nos deixe perder a confiança em Ti. Ó Deus, possamos realmente declarar, eu sei em quem tenho crido e sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Senhor, purifica-nos completamente, lava-nos completamente e tira de nós todo o pecado, retira de nós todo o peso, retira de nós toda a falta de fé, todo o espírito de incredulidade. E renova-nos, porque tudo que há dentro de mim, tudo que há dentro de nós, necessita ser mudado. Por isso, ó Pai querido, olha para nós com teu olhar de misericórdia. Nos justifique, nos perdoe e nos proteja. E certos, confiantes no teu perdão, é que nós oramos, agradecemos o teu nome, glorificamos o teu santo nome, o nome que é sobre todo nome, o nome poderoso de Jesus. Amém, amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Já estamos prontos, uma vez que confessamos os nossos pecados, uma vez que fomos perdoados pelo Senhor, já estamos prontos para exaltar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E eu vou convidar o Ministério do Louvor, e que vai louvar o Senhor, vai engrandecer o nome do Senhor, vai bendizer o nome do Senhor. Hoje a gente tem louvando o Senhor, adorando o Senhor, né, os nossos amados irmãos Wagner Vieira e Odin, sejam bem-vindos. Deus abençoe a vida de vocês. E logo a seguir nós teremos palavra rema, uma palavra preciosa trazida pelo pastor Elídio, né? Que Deus possa abençoar de uma maneira muito especial a tua vida. Seja abençoado, seja abençoada, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Que nessa noite você possa louvar o Senhor em espírito e verdade. Em espírito e verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito e verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei
amor pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Você é bem-vindo aqui.
vazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é a sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é a sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é a sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é a sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Pais, amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos à Igreja Metodista de Copacabana. Eu sou o pastor Elídio Júnior e eu quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor para meditarmos no primeiro livro de Samuel, capítulo 8, dos versículos de 1 a 6. 1 Samuel 8, dos versículos de 1 a 6. A palavra de Deus diz: Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava Joel e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelo caminho dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel, a Ramá, e lhe disseram: Vê, já estás velho, e os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós para que nos governe, como o têm todas as nações. Porém essa palavra não agradou a Samuel quando disseram: Dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Oremos nesse momento para meditarmos na palavra do Senhor. Pai querido, em nome do teu Filho Jesus, aqui estamos mais uma vez na tua casa para poder contemplar a tua presença, ouvir a tua voz. Abre os nossos corações e fala conosco. Prepara-nos para receber a semente da tua palavra nesta noite, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, eu estava dando uma olhada em alguns trabalhos acadêmicos e me deparei com um que me chamou muita atenção. Um artigo que foi publicado na 4ª jornada de pesquisa em psicologia, desafios atuais nas práticas da psicologia, realizado entre os dias 25 e 26 de novembro de 2011, na Universidade de Santa Cruz, no Rio Grande do Sul. O artigo que me destacou, que me chamou a atenção, foi elaborado por duas psicólogas chamadas Tatiana Hertel e Dulce Grazel Zacarias,
que tem como título A Autoridade dos Pais na Educação dos Filhos. Elas afirmam, e aí eu destaquei algumas frases que elas escreveram no seu trabalho. O escopo do trabalho delas foi investigar as dificuldades dos pais de exercerem sua autoridade em relação aos filhos. A escolha por este tema foi a partir da análise de 3 casos de atendimento em psicoterapia durante o primeiro semestre de 2011, no estágio integrado de psicologia. Os resultados incluem, isso que eu quero destacar, a responsabilização da mãe na função de educar os filhos, bem como os sentimentos dos pais de identificação com os mesmos, em que se sentem tão próximos dos filhos que não conseguem diferenciar os próprios sentimentos dos deles. E ainda, um sentimento de culpa que permeia de forma muito forte e direta as relações de pais e filhos. A falta, isso que eu quero destacar, a falta ou a ausência de autoridade gera sofrimento. Ao mesmo tempo em que as pessoas não sabem como lidar com isto, essa dificuldade reflete em sentimentos de culpa, atitudes de submissão e relações horizontais entre pais e filhos. Por que esse texto me chamou a atenção? Porque ele fala exatamente dessa passagem que a gente leu de Samuel. Exatamente a mesma coisa. Para a gente chegar a essa passagem que a gente leu aqui, vamos voltar um pouco no livro de Samuel para a gente entender todo o contexto dessa passagem que a gente leu. No domingo passado a gente falou um pouco dele, nós vamos aprofundar e vamos caminhar um pouco mais. Primeira coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte: como é que Samuel veio para estar com Eli, para se tornar um sacerdote? A mãe de Samuel, Ana, ela era uma mulher estéril. Seu marido ia com ela ao templo para poder fazer os sacrifícios anuais, que eram normais. E naquela época havia uma tradição de que quando a mãe não consegue, ela é estéril, não consegue gerar filho para o marido, entrega-se a concubina para que ela possa gerar descendentes para aquela família. Foi a mesma coisa que aconteceu com Abraão. Sara não podia ter filhos, entregou quem? Agar, que era em concubina, para pudesse suscitar descendentes para Abraão. Naquele momento em que eles estavam no templo, Penina tinha vários filhos, que era a outra mulher de Eucana, e Ana, ela triste, foi para o altar, orando, rasgando seu coração diante de Deus para pedir, para falar exatamente sobre o problema dela de não poder ser o orgulho para o seu marido de não poder gerar filhos. Nessa hora, Eli, que estava no templo, ele olha para ela e fala assim: pô, você está bêbada dentro da igreja? Eu falei: não. Estou aqui abrindo meu coração diante de Deus porque eu não sou mãe, eu sou estéril. E ele vira para ela e fala: que Deus possa te abençoar. E ela, um ano depois, teve Samuel, mas ela teve uma condição. Ela estabeleceu para Deus o seguinte: Deus, se você me der um filho, eu vou entregá-lo a ti. O que ela fez? Ela, ao conceber Samuel, ela estendeu o seu... Talmud fala sobre isso. Talmud é um livro que traz alguns comentários a respeito da Torá, dos 5 primeiros livros da Bíblia, e eles vêm elucidando sobre fatos, e isso era uma prática que às vezes acontecia. As mães prolongavam o tempo de amamentação, e entre 4 e 6 anos, foi mais ou menos essa época que Samuel foi entregue para Eli, para que ele pudesse ser o seu tutor, para que ele pudesse servir a Deus, ali conforme a promessa que ela tinha feito a Deus. E foi o mesmo caso que aconteceu com Moisés. Moisés também, quando foi achado pelas filhas de Faraó, a irmã dele, Miriam, chegou para a filha de Faraó e falou: você quer que eu arrume uma mãe para ele, para cuidar dele? Ela fez a mesma coisa. A mãe de Moisés estendeu o tempo de amamentação ao ponto dele poder aprender o máximo das suas próprias tradições quando ele chegou diante de Faraó e viveu ali naquela família. Ele ainda tinha guardado as sementes que iam ser lançadas lá na sua infância. O que acontece nesse momento? Ele cresce numa família em que não era uma família lá muito
equilibrada dentro do ponto de vista da normalidade como a gente conhece. O que aconteceu? Olha o que acontece com os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, no capítulo 2 de 1 Samuel, versículo 17. 1 Samuel 2,17, e fala o seguinte. Olha como era problemática a relação dentro de casa de Eli com seus filhos e Samuel assistindo tudo isso. Ele fala: era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Gente, vamos lembrar, no ano passado eu falei sobre isso, do pecado tríplice dos filhos de Eli, Ofni e Finéias. Quais eram os pecados? Eles pecaram contra o templo porque quebraram a sua lei. Lembra que eles chegavam no templo, as pessoas iam sacrificar, ele tomava a oferta para ele? Então, eles profanaram porque eles não permitiram com que as pessoas fossem lá entregar sua oferta. Isso era uma ordenança, conforme está escrito em Levítico 9:10, que era uma ordenança que o Senhor tinha dado para Moisés, que a oferta seria trazida ao Senhor. Pecaram contra o templo, contra Deus. Pecaram contra o templo porque profanaram o templo. Eles chegaram ao ponto de se deitar com as mulheres que estavam na porta da congregação. Então, para você ver a promiscuidade a que ponto que se chegava na vida de Ofni e Finéias. Como se não bastasse, Ofni e Finéias também privaram o povo. Na medida que eles tomam a oferta para eles estão privando o povo de receber de Deus o perdão e além de macular as ofertas e os sacrifícios que eram dados a Deus. Eli estava a par de tudo isso, porém as pessoas não tinham conhecimento. E acontece um fato aqui que é interessante. Quando os filhos de Eli estavam trabalhando ali como sacerdote, Israel estava em guerra com os filisteus. O que eles fizeram? Na cabeça de Ofni e Finéias, eles falaram o seguinte: bom, se Deus está onde está a arca, vamos levar a arca da aliança para a guerra, e de lá Deus vai estar presente e nós vamos ganhar a guerra. Olha a lógica deles que eles utilizaram. E aí o que a gente consegue observar? Se você ler 1 Samuel 4, os versículos 4, 10 e 11, vai relatar todo esse fato e a gente vai começar a perceber quais foram os desdobramentos dessa prática errônea, contrária à orientação de Deus. Ele fala o seguinte, 1 Samuel 4, 4, mandou, pois, o povo trazer de Siló, lá era o lugar que deveria estar a Arca da Aliança, não deveria ser tirado de lá, a Arca do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins, e os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a Arca da Aliança de Deus. 1 Samuel 4, versículos 4. Agora versículo 10 e 11. Então pelejaram os filisteus, Israel foi derrotado. Deus não falou para levar a Arca da Aliança para lá. Israel foi derrotado, eles desobedeceram. Cada um fugiu para a sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. Foi tomada a arca, olha que desgraça, foi tomada a arca de Deus, os mortos, os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias. Ou seja, aqueles que estavam ocupando o cargo no lugar de Eli, pela idade do Elias sendo velho, o que acontece nesse momento? Ele agora começa a perceber que algo não está acontecendo, algo de errado está acontecendo. No versículo 18, ele fala o seguinte, ele percebe que está chegando gente de lá da guerra, aonde tinham levado a Arca da Aliança. E aí, ao trazer o relato para Eli, ele fala o seguinte, ao fazer ele menção da Arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás. Ele estava sentado num banco, perto de uma coluna, junto ao portão, perto da coluna do portão, quebrou-se-lhe o pescoço, morreu, porque era um homem velho e pesado, ou seja, ele estava com sobrepeso. E havia ele julgado Israel 40 anos, ou seja, muito tempo. Nessa hora a gente observa que a consequência de todas essas desobediências que estavam acontecendo ali, e Samuel foi criado nessa casa, nesse ambiente, nesse caos, nesse cenário caótico foi que Samuel crescia. 1 Samuel 2, de versículos de 22 a 26, vai mostrar claramente como Samuel crescia e o modelo de família que Samuel aprendeu
modelo que ele teve na sua família para depois reproduzir esse modelo já na sua vida adulta junto com seus filhos. E aí o que acontece? No versículo 2, versículo 22 de 1 Samuel, era porém ele muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos fazia todo Israel, e de como se deitava com as mulheres e serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? O pai Eli sabia do que os filhos estavam fazendo, pois de todo o povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Estás fazendo transgredir o povo do Senhor, pecando o homem contra o próximo. Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Versículo 26. Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Era nesse ambiente que Samuel crescia. E aí a gente vai cair no texto que a gente leu agora, de 1 Samuel 8, de 1 a 6. E o versículo 8 é o versículo que eu quero destacar. Por quê? É nesse versículo 8 você vê exatamente a reprodução de tudo aquilo que ele aprendeu no passado. Então, Samuel só podia reproduzir aquilo que ele aprendeu no passado. Esse modelo caótico, desgraçado que ele estava vivendo dentro da sua casa. Então, no capítulo 8, versículo 3 fala: porém, os seus filhos, filhos de quem? De Samuel, não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza, aceitaram os subornos e perverteram o direito. Esses eram os filhos de Samuel. E aí, nesse contexto, a gente começa a perceber que ali havia uma família problemática. Não somente a de Eli, mas a de Samuel. Uma família que vivia com problemas dentro da sua casa por causa da falta de autoridade do pai. E é isso que a gente vê hoje na nossa sociedade. Esse estudo que essas duas psicólogas fizeram é uma demonstração clara de que esse está sendo um modelo que está sendo perpetuado em nossa sociedade, e isso tem gerado milhões de problemas. Hoje nós vemos problemas em nossa sociedade causados por isso também, além de outras coisas. É claro que existem inúmeros outros fatores que vêm contribuir ao caos que a gente vive e à crise de valores, de moral, de ética que a gente vive na nossa sociedade. Porém, se nós aplicássemos o modelo bíblico, com certeza a gente poderia minimizar bastante os problemas que nós estamos vivendo nos dias de hoje. E eu quero te convidar para que juntos nós possamos continuar nessa mensagem do mês de julho, que estamos fazendo uma série de mensagens falando em seus passos que faria Jesus. Eu quero te convidar a nós meditarmos na mensagem dessa noite, que fala os pecados que corroem a sociedade. E o primeiro deles está exatamente no versículo 3 do capítulo 8. Inclinaram à avareza, os filhos de Samuel. Primeira coisa, avareza. Avareza no hebraico, o hebraico é batsa. Batsa significa desviar, interceptar valor. E Paulo deu uma demonstração clara de quão maléfico é isso quando ele escreve para Timóteo e fala para ele: olha, porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. 1 Timóteo 6,10. Paulo mostrou e trouxe para ele uma clara conduta, mostrando que a avareza só vai levar à desgraça. Não somente isso, a avareza também é uma idolatria. Colossenses 3,5, ele fala o seguinte: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por que a avareza é idolatria? Muita gente tem vivido em função do dinheiro. O dinheiro passou a ser o fim e não o meio. Muitas pessoas têm colocado na sua vida o ganhar dinheiro a todo custo, independente dos meios que forem ser utilizados. Os fins justificam os meios, e para isso, nem que precise matar, roubar, furtar, não importa.
O que a gente percebe hoje, agora na Coreia do Sul, se você pesquisar na internet, você vai encontrar alguns artigos que estão publicando que existem prédios na Coreia do Sul que às 10 horas da noite as pessoas desligam a chave geral do prédio. O síndico do edifício desliga a chave geral. Por que isso? Porque as pessoas estão trabalhando tanto e muitas pessoas acabam morrendo no trabalho pelo excesso de trabalho. Então por quê? A cobiça ao dinheiro, a avareza, quer aquilo a todo momento, de qualquer forma ele quer ter mais e mais dinheiro para se manter. E mais, a avareza também é roubo. Roubo por quê? Malaquias, ele fala, roubará o homem a Deus? E se em que roubais? Nós roubamos nos dízimos e nas ofertas. Isso é um roubo, sim. Porque eu me lembro de uma vez que um reverendo McGill, ele foi missionário americano no Brasil, inclusive aqui na igreja de Copacabana. Ele ajudou muito no início do trabalho da igreja. E certa vez, quando ele estava pastoreando em Petrópolis, uma vez uma pessoa chegou para ele, um membro da igreja, e perguntou para ele: pastor, eu devo dar meu dízimo do bruto ou do líquido? Ele respondeu essa pergunta com uma outra pergunta: você quer receber as bênçãos de Deus no bruto ou no líquido? Aí o membro entendeu. Muito obrigado, pastor, pela resposta que o senhor me deu. É importante nós entendermos que a avareza leva as pessoas a ficarem medindo quanto é que vai dar de dízimo para a casa do Senhor. Essa mesquinharia Deus não precisa. Não é disso que Deus está falando. Então, se as pessoas são avarentas, quais são as consequências da avareza em nossas vidas? E isso estava presente na vida dos filhos de Samuel. Primeiro dele, o reino é perdido. 1 Coríntios 6,10, nem ladrões, nem os avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores reinarão no reino de Deus. Amados, a avareza não pode estar em nosso meio. Não pode estar presente na nossa sociedade. Se nós tivermos a perguntinha dessa série de mensagens em seus passos que faria Jesus, será que eu vou ficar preocupado em estar ganhando cada vez mais? Espera aí, o que Jesus faria no meu lugar? O que Jesus faria no meu lugar? Eu tenho que agir conforme Jesus agia. Eu não posso agir diferente. A segunda coisa que a gente vai ver aqui são 3 pecados que corroem a sociedade, que a gente vê aqui bem claro nesse texto. Segundo, está aqui no mesmo versículo. Inclinaram a avareza. Segundo, aceitaram o suborno. Olha que interessante, o poder do suborno é uma coisa terrível. Mas terrível, terrível. O poder do suborno, ele pode cegar as pessoas. Ele chega ao ponto de corromper e subverter até o sábio. Êxodo, capítulo 23, versículo 8, ele fala: também suborno não aceitarás. Por quê? O suborno cega até o perspicaz e perverte as palavras do justo. Êxodo 23, 8. Olha como é que a palavra de Deus ela tem resposta para toda e qualquer circunstância. Não importa qual seja a sua dúvida, você vai encontrar resposta para isso. Interessante que você vai começar a perceber que o suborno, o que a gente tem visto aí tanto na televisão, a questão da corrupção, ele é sutil. Ele não é simplesmente pegar uma massa de dinheiro para entregar para ele poder fazer aquilo que eu quero. Não, ele vai muito mais além. E a Bíblia nos mostra exemplo de como isso acontece. Olha o que fala aqui na questão de Gênesis 3:5. Uma mulher, ela é subornada com promessas. Gênesis 3:5 fala: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos como Deus, e sereis conhecedores do bem e do mal. O que era isso? Era a conversa entre a serpente e Eva. Serpente começou a seduzi-la pelas palavras e ela naquele momento se deixou levar por aquele papinho mole, ou seja, começou a bajular, começa a elogiar, começa a trabalhar a emoção dela e ela acabou se deixando, se derreteu e acabou se deixando levar. Não pense que isso é exclusividade das mulheres, o homem também é corrompido, mas não pelo que ouve, mas sim pelo que vê. Gênesis capítulo 6, versículos 1 e 2, ele é muito claro nessa questão. Ele fala: como se foram multiplicando os homens na terra e lhe nasceram filhas. Olha o verbo que ele usa agora, versículo 2. Vendo quem?
os filhos dos homens, os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si as que entre todas as mais lhe agradaram. Ou seja, a mulher se corrompe por aquilo que ela ouve. Bajulação, a cantada. O homem, ele é seduzido pelo que ele vê. É importante ficar claro que o suborno tem essas nuances sutis e ela acaba levando as pessoas a sair do alvo que é Cristo. Segunda forma que a gente percebe de que o suborno se manifesta, acontece inclusive com os profetas. O profeta, ele é subornado com honrarias. Aconteceu isso com Balaão. Balaão chegou no capítulo 22, versículo 17, porque grandemente te honrarei. Balaque falando para Balaão. E farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, que era Israel. Ou seja, o profeta, se ele não tomar cuidado, as pessoas acabam comprando ele, dando presente aqui, pagando o almoço ali, olha a chave desse carro para você. Ou seja, isso são formas de bajular, de levar a pessoa para fora do plano. É uma forma de corromper as pessoas. Terceiro, a história ela é corrompida, é subornada com mentiras. Não foi diferente do que aconteceu em Mateus. Mateus 28, de 12 a 15, eles subornaram quem? Os guardas. Para mentir num relato que se pudesse chegar no ouvido do governador. Então, bem diferente, ainda bem que isso não acontece nos dias de hoje, mas olha o que está acontecendo aqui. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram. Roubaram o quê? O corpo de Cristo, enquanto dormiam. Caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós os persuadiremos. Olha como é que maquina, como é que é a politicagem. Graças a Deus isso não acontece no nosso Congresso. E vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E essa versão divulgou-se entre os judeus até ao dia de hoje. Amados, em Roma, um pretor romano chamado Lucius Antonius Rufus Appius, ele viveu no ano 50 a.C., ele era um pretor romano, um juiz. Ele tornou-se célebre na sua época porque ele assinava as suas sentenças colocando as iniciais das 3 primeiras palavras. E o nome da família, o último nome, ele assinava com o nome inteiro. Então como é que ficava? L de Lúcius, A de Antônios, R de Rufus, Lucius Antônios Rufus Appius. Então ficava Larápios. Esse é o famoso juiz Larápios. Mas por que ele foi tão notório naquela época? Porque ele chegava o seguinte, ele recebia a causa, era essa causa, ele chegava para uma das partes e falava: olha, se você me pagar tanto, eu vou dar para você a vitória, o ganho da causa. Aí ele falava: tá certo. Aí ele chegava para outra parte e falava o seguinte: olha, fulano de lá me deu tanto para eu dar causa ganha para ele. Se você me der mais, eu dou ganho de causa para você. E assim ele fazia leilão de sentença. Olha que desgraça. Imagine se isso acontecesse hoje. Nós temos noção de que o suborno, a corrupção já estava presente naquela época. E a civilização humana, muito pelo contrário, não foi melhorando. Foi piorando, se degradando, os valores foram se corrompendo. A gente percebe uma decadência em nossa sociedade. Terceiro pecado que corrompe a sociedade. O primeiro é a avareza. Inclinaram-se à avareza os filhos de Samuel. Segundo, aceitaram o suborno. Terceiro, perverteram o direito. Versículo 3 fala sobre isso. Provérbios 17:15 fala o seguinte: o que justifica o perverso e que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Para o Senhor não tem diferença. Eles estão ali pervertendo o direito. Se fez coisa errada, paga. Se fez coisa certa, tem que ser premiado. É a meritocracia.
A gente tem que ter essa mentalidade, porque isso deveria ser presente na nossa sociedade. A injustiça, que é abominação, isso está muito claro em Deuteronômio 25:16, porque é abominação ao Senhor teu Deus, todo aquele que pratica tal injustiça é abominação. Não tem como ter outra palavra para traduzir essa circunstância caótica que a gente vive. Proporciona lucro material, essa injustiça que a gente vê ao nosso redor. Provérbios 16:8 fala sobre isso. Melhor é o pouco havendo justiça do que grandes rendimentos com injustiça. Salomão, muito sabiamente, fez essa definição clara. E não somente a injustiça, ela é abominação, traz lucros materiais de forma ilícita, é claro, né? Mas também não resiste à ira de Deus. Deus não está cego. Deus não está cego diante daquilo que tem sido feito, que tem destruído, que tem denegrido, que tem sido uma injustiça feita para com a população, daqueles que estão investidos de autoridade. E Provérbios, Salomão fala exatamente sobre isso. Logo, ele que era uma pessoa investida de autoridade, ele falava: as riquezas de nada aproveitam no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Amados, nós temos que ter em mente que nós estamos aqui para praticar a justiça. E a justiça, ela é o fruto da luz, que consiste em bondade, justiça e verdade. E a gente percebe isso em Efésios 5:9, porque o fruto da luz consiste de toda bondade, justiça e verdade. A gente tem que ter em mente que nós estamos aqui para praticar a justiça. Buscai, pois, o reino de Deus em primeiro lugar, e a justiça do reino tem que ser aplicada em nossos dias. Para quê? Para que Deus possa cumprir a sua palavra através de nós. Nós temos que ter esse cuidado. Não somente isso, ele proporciona prolongamento de vida das nossas vidas quando nós estamos praticando a justiça. Deuteronômio 25:15 fala: terás peso integral e justo, efa integral e justo, para que se prolongue os teus dias na terra, que te dá o Senhor teu Deus. Ou seja, nós temos que ter essa consciência de que ao praticarmos a injustiça, é abominação, gera lucros materiais de forma ilícita, e Deus não está cego, porque ele vai pesar a mão. Mas quando a gente pratica a justiça, a gente damos demonstração desses frutos em nosso dia a dia. Ele proporciona não somente uma vida longa, mas também nos livra da morte. É o que está escrito em Provérbios 10:2. O tesouro da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. Amados, para encerrar, eu quero voltar à introdução que a gente falou das duas psicólogas na 4ª jornada de pesquisa em psicologia, que estavam lá na Universidade de Santa Cruz, no Rio Grande do Sul. E aí ela faz um comentário na sua conclusão que me chamou a atenção, que fala a respeito da autoridade dos pais em relação aos filhos. E ela fala o seguinte: a autoridade dos pais na educação dos filhos é uma responsabilidade familiar, que os pais têm como desafio elaborar a vivência que tiveram com os próprios pais. É exatamente isso que nós vimos na palavra de Deus, não somente na vida dos filhos de Eli, como também na vida de Samuel. Samuel reproduzindo o modelo caótico que ele tinha vivenciado no passado. E é isso que o estudo que elas elaboraram vai somente confirmar, ratificar o que a palavra de Deus já disse lá no passado. Esse texto da palavra de Deus tem 3.000 anos. Esse desafio surge nos atendimentos de psicoterapia, em que o paciente se percebem inseguros, desamparados, tentando agradar seus filhos como forma de impor limites. A criança que cresce sem limites não tem em quem confiar, desenvolve precocemente um controle interno falho e excessivo que leva à depressão. Olha como isso é importante. Nós temos a noção dos pais exercerem a sua autoridade perante seus filhos. A palavra de Deus já fala muito claro sobre isso, sobre o nosso papel em relação aos nossos filhos. Quanto aos pais, sugere-se que, frente a um comportamento incorreto,
Se reflita e se busque uma solução através das relações com o filho, não adotando assim nem práticas permissivas nem autoritárias demais. Gravem isso. A falta ou ausência de autoridade gera sofrimento. Já falamos isso no início, volto a repetir. Ao mesmo tempo em que as pessoas não sabem como lidar com isso. Essa dificuldade foi, e para terminar, essa dificuldade foi constatada e reflete em sentimentos de culpa, atitudes de submissão, relações horizontais entre pais e filhos, no entendimento de que a relação com os filhos para os pais é negociável, e isso faz com que, muitas vezes, eles não desempenhem o papel de pais, e isso acaba refletindo em problemas tanto na escola quanto dentro de casa, como em qualquer outro ambiente. Essa reprodução, esse comportamento problemático vai aparecer. Amados, um dos problemas que vemos na nossa sociedade começa pela falta de autoridade. Uma parte desse problema que a gente vê na sociedade começa pela falta de autoridade dos pais. E com isso, todos os desdobramentos que a gente tem visto aqui. A avareza, o suborno, a injustiça e tantos outros. No entanto, se a gente se perguntar em seus passos, o que faria Jesus nessa situação? E nós agirmos de fato como Jesus agiria nessa situação, com certeza nós vamos minimizar muito dos problemas em que a nossa sociedade está vivendo. Por isso, nessa noite, eu quero orar por você. Eu não sei como você tem vivido, eu não sei como está a sua casa, eu não sei como estão os problemas que você tem vivenciado com sua família, mas eu quero deixar uma palavra com você que, se nós aplicarmos em seus passos que faria Jesus, nos perguntando a cada decisão que tivermos que tomar, que decisão Jesus tomaria em meu lugar, e fazer de fato aquilo que Jesus e viesse a fazer, nós temos uma grande possibilidade de ver inúmeras mudanças acontecendo no comportamento dos nossos filhos, dos nossos amigos e em nossas vidas principalmente. Por isso, quero convidar você a fechar seus olhos nesse momento, para que juntos possamos estar orando. Pai querido, em nome do teu Filho Jesus, muitas vezes, ó Pai, nós nascemos em famílias que não têm, ó Pai Santo, o conhecimento necessário para trazer uma saúde espiritual no ambiente de casa, possa haver, ó Pai Santo, um equilíbrio nas atitudes, nas palavras, nas ações. Mas eu creio, Senhor amado, que a Tua palavra hoje nos mostrou como nós podemos superar os problemas que hoje muitas pessoas têm vivido em nossa sociedade. Os problemas que nós temos visto aí fora, como corrupção, suborno, avareza, a injustiça sendo praticada em todos os lugares. Pai amado, nessa noite, Senhor, nós queremos te pedir que Tu venhas agir poderosamente. Agir poderosamente em nossos lares e em nossas famílias, ó Pai, para que possamos não mais estar, ó Pai Santo, sendo partes desses problemas, mas sendo a solução deles. Deus, usa-nos sempre com essa pergunta em seus passos: o que Jesus faria no meu lugar? Que decisão eu tomaria? Que eu devo tomar se Jesus estivesse aqui? Ou seja, Deus começa a trabalhar em nossos corações, despertando essa vontade de estar se perguntando, se questionando, refletindo sobre as atitudes que nós temos tido a cada dia. Pai querido, mostra-nos qual o melhor caminho para que o Teu nome seja glorificado através das nossas atitudes. Porque se Jesus estivesse aqui, estaria fazendo aquilo que está no centro da Tua vontade. E nós queremos, ó Pai, estar no centro da Tua vontade, fazendo aquilo que Jesus faria se estivesse aqui. Por isso, capacita-nos, ó Pai. Capacita-nos para que possamos transmitir, ensinar, capacitar outras pessoas para que elas possam viver de acordo com a Tua vontade.
Deus amado, eu quero entregar essa família em tuas mãos, essa casa, a igreja de Copacabana, a Pai Santo, tantas outras pessoas estão assistindo esse vídeo em tuas mãos. Age profundamente, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Recebamos a bênção. Que a graça do Deus Trino, o amor do Deus Filho e a doce e maravilhosa consolação do Espírito Santo esteja sobre cada vida, sobre cada lar, sobre cada família representada aqui hoje e eternamente. Amém.